Começou, vamos lá. Fala pessoal, começando mais um episódio aqui do nosso Conexão Físio. Agora com os nossos amigos Júlio César de Vitória, Espírito Santo, Thiago de Palmas, Tocantins e o Edu lá de Fortaleza, Ceará. Para quem já me acompanha há mais tempo aqui, meu nome é Kenneth Rodrigues, eu sou fisioterapeuta, sou pós-graduado em quiropraxia e estou aqui com os meus irmãos, meus amigos, porque a pós ela não só traz conhecimento, mas ela nos permite fazer novos amigos também. E eu vou passar a palavra a eles, principalmente para o Júlio, que não estava presente no nosso primeiro episódio, para que o Júlio se apresente. Meu amigo, a palavra é sua. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio Silva, sou fisioterapeuta, especialista em quiropraxia, aqui em Vitória, no Espírito Santo. E nessa ilha maravilhosa aqui, a gente tenta fazer o melhor aqui com os nossos pacientes, visando sempre os resultados mais rápidos possíveis e duradouros, né? E estou muito feliz, estou muito alegre de estar participando dessa jornada. E vamos que vamos, temos muitas novidades para vocês. E estou super empolgado, super animado, né, em falar de quiropraxia, em falar de fisioterapia. Assim, é um prazer muito grande a gente estar podendo divulgar técnicas tão maravilhosas que promovem resultados muito expressivos para a população. Isso mesmo. E agora, Tiagão, vai lá, Tiago, reforce aí, fala que você é o mestre do mountain bike de Palmas, Tocantins. Sou o Thiago Almeida, sou aqui de Palmas, Tocantins. Trabalho com a terapia manual já tem desde 2011, né? Tenho uma pós-graduação em quiropraxia, que conheci esses grandes feras aí, o Julião, que é o Sérgio Moro, o Kennerson Mineiro, o Edu Heineken. Tenho uma pós-graduação também em osteopatia, trabalho com acupuntura, né? E estamos nesse projeto, essa conexão físio, né? Os terapeutas em cada canto do país para agregar aí na nossa profissão. É isso aí, pessoal. É assim, o Edu, nesse exato momento, ele está em atendimento, mas logo, logo ele entra aí para poder compor a nossa mesa. E hoje a gente vai falar sobre fisioterapia, aliás, sobre a quiropraxia moderna, né? A gente sabe que a quiropraxia é uma arte literalmente milenar já, vem de muito tempo aí, mas desses últimos 25 anos ali, a ciência evoluiu muito, a fisioterapia, graças a Deus, né, Julião, evoluiu bastante também. E então a gente vai debater um pouco sobre esse ponto. E uma primeira pergunta que eu vou lançar aqui para que a gente possa discutir em cima dela é como conciliar uma técnica que é filosofia e ciência com princípios modernos. Aí vai um grande desafio, porque quando a gente fala de PBE, lembrando, a gente tem um tripé, então são três pilares ali. Você tem a melhor evidência, sua experiência clínica, sua prática clínica e a preferência do paciente. Então, o primeiro, eu vou ceder a palavra ao nosso amigo Júlio de Vitória, para que ele dê a visão dele sobre isso e a gente vai discutindo em cima da opinião lá do Júlio. Eu acho que o principal de tudo isso aí é os resultados, né? A gente não tem como fugir disso. Então, os resultados eu acho que é o grande carro-chefe para que a gente possa saber se está sendo uma técnica bem empregada, se não está. Claro que a gente tem que seguir os parâmetros, até por questões, não podemos abandonar isso nunca, a questão da segurança na hora de manipular, na hora de se atender o paciente, né?
então, com total segurança, acima de tudo, para que não venha dar errado. E os resultados, eu acho que o grande X aí todo é promover resultados bons, duradouros, redução de dor, ganho de movimento, é o que a quiropraxia ela promove, ela traz para a gente, né? Nessas décadas todas. Então, cada vez está sendo uma técnica cada vez mais difundida, mais conhecida e é uma, como eu já falei no início, uma baita ferramenta que tem ajudado aí bastante muita gente, desde que seja feito com segurança e com quiropraxistas, né? Então, é isso. Acho que o resultado é o grande X dessa questão toda. Eu passo a palavra agora ao meu amigo Tiago, e aí logo em seguida eu faço a minha consideração aqui. Então, concordo aí com o Julião, né? Os resultados hoje na nossa clínica que vão nortear para qual caminho nós vamos, né? Com o melhor do tripé da ciência. Eu vejo muito que lá no início, quando eu fiz a formação em quiropraxia, eu usava muito técnicas, testes que não são hoje validados para a ciência como testes fidedignos. Então, usava muito teste a perna curta, teste de Gillet, polegais ascendentes. Até então, aprendi que era ok fazer, era bom. E acaba que a gente hoje, percebendo na evolução, e meio que a gente perde muito tempo fazendo isso. Então, com a nova literatura, com os estudos da ciência mostrando que não é real, não é palpável esses testes, vai tirando, vamos ser mais assertivos com coisa que funciona, com que é mais científico, o atendimento fica até mais rápido, menos cansativo, menos ajustes desnecessários e vão direto ali no parafuso que tem que apertar, né? Sim. Que realmente funciona, ajustar aquela vértebra hipomóvel, aquele efeito neurofisiológico, parar de falar daquele negócio de vértebra de subluxação, de vértebra rodada ou girada, que é mais conceito filosófico, né? E é até uma que, além de ser filosófico, eu entendo que falar isso, girada, torcida, perna curta, ele é mais vendável, ela é mais comercial para divulgação. Sim. Que a pessoa olha ali, quem o leigo fala, nossa, eu tô com a perna curta, o pescoço, uma vértebra girada, vou no quiroprata e vai colocar no lugar. Isso, comercialmente, é muito mais fácil Vantagem. falar e segurar quem está vendo aquilo ali. Verdade. E nós temos que conciliar essa parte, igual o Kenneth fala, não adianta nós sermos profissionais quiropratas, ter expertise e não ser bons vendedores, né? Então, a gente tem que saber conciliar a parte filosófica, a arte, a ciência, com os conceitos científicos, a agregar alguma coisa aí de uma forma mais assertiva, correta, e fazer uma técnica moderna, né? Uma técnica moderna que seja rápida, assertiva, eficiente para o paciente, né? É isso. Verdade. Cara, eu vou usar uma frase que eu vi o Andrezão postando. Falando nisso, um abraço para ele aí. Grande Andrezão, gente fina demais. Ele certo dia postou assim, cara, que podem criticar os seus métodos, mas jamais os seus resultados. E aí, é, eu reforço aqui o tripé do PBE, certo? Que é a melhor evidência, porém, ele não é sozinho ali. Tem a sua prática clínica e a preferência do paciente. Às vezes você tem a melhor evidência, mas o paciente não tolera usar aquilo, entendeu? Aí você, uau, o que que eu vou fazer, né? Aí entra a E sua isso, e prática isso clínica. acaba acontecendo muito, né, Kennedy? Muito, Isso muito. acaba acontecendo muito. Pacientes que não, às vezes têm medo de receber uma manipulação na cervical, Sim, né? E, e é muito importante a gente também levantar um ponto. O Tiago falou dos testes e tal.
Por exemplo, eu procuro usar o quê? Uma avaliação mais funcional possível, né? Para que exatamente me mostre mais rapidamente o que eu preciso fazer com aquele paciente. E, e é isso, mais ou menos o que ele falou. Às vezes, esse negócio de perna curta, vértebra rodada, é simplesmente para você vender, né? Para você vender um produto. Mas isso, na prática, não acontece, né? Então, então é isso, só apenas corroborando aí com a tua fala. Assim, eu acho que a gente saber avaliar funcionalmente os pacientes hoje é uma ferramenta maravilhosa para a gente e vai nos levar a resultados cada vez melhores e mais rápidos e duradouros com esses pacientes. Com toda certeza, com toda certeza, Julião. Além de, é, além de promover com que esse paciente ele tenha uma aceitação melhor ao tratamento também, porque senão vira prática baseada em artigo. E prática baseada em artigo não dá certo. Não dá certo. Exatamente. Porque artigo, estudo, você seleciona aquele grupo, você escolhe a dedo aqueles participantes. Então, no dia a dia mesmo, na clínica, oscila muito, varia muito. Então, muita coisa você adapta, muita coisa você precisa mudar para que aquela pessoa suporte e tenha uma aceitação melhor também. Sem dizer, Kennedy e Tiago, que existe muito artigo ruim, muito estudo Sim, ruim, muito. e, e assim, além de ser, né, não são confiáveis, né? E, e simplesmente não, não, não demonstram aquilo que está escrito lá, né, nos artigos. Então, a gente tem que ser bem seletivo com os estudos também, porque tem muita coisa ruim sendo divulgada também. Verdade. Tem mais coisa ruim do que boa. Exatamente. Tem Sim. mais coisa ruim do que boa. Então tem que filtrar e para colher a melhor hipótese possível, né? Melhor leitura do artigo possível. Outra coisa, outra coisa, Julião, a gente estava até falando no nosso primeiro episódio ali que o nosso lema é ciência na veia e pés na clínica. Ciência na veia com os pés na clínica, porque cara, é no dia a dia que realmente você desenvolve o que é fundamental para você ter uma eficiência muito grande no PBE, que é raciocínio clínico. Eu acho que isso define tudo, isso aí, raciocínio clínico. Você tendo um bom Claro. raciocínio clínico, você encontra meios mais eficientes para É, poder eu acho utilizar dos seus recursos que você tem em que mãos. a ciência hoje mostra só um rumo, né? Uma base, ó. Teve esse aqui mostrou que é mais rápido, mais seguro, né? Ficar e a gente ir por ali com a nossa expertise, né? Sim, isso mesmo. Agora, uma segunda pergunta aqui para gente, que é: o que na visão de vocês, e aí eu vou complementar também, precisa melhorar na prática clínica ainda? O que que vocês veem no dia a dia aí que ainda precisa melhorar e que a gente pode auxiliar aí esses nossos colegas aqui agora? Eu acho que, no geral, Kennedy, já foi até mencionado aí, eu acho que, no geral, a gente bater nessa tecla de cada vez saber avaliar melhor, Isso. e isso vai nos levar, igual você mesmo falou, a um melhor raciocínio clínico, né? E uma rapidez maior na abordagem, nos resultados. É... Enfim, que isso, a gente fala de avaliação, isso é uma coisa que não é fácil. Você saber avaliar bem, você saber interpretar aquilo que você está avaliando. Que às vezes a pessoa sabe até avaliar, mas não sabe interpretar, não sabe entender o que aquilo está mostrando a ela, e quando vai para a conduta, acaba às vezes se enrolando toda, né? Verdade.
Então, eu bato muito nessa tecla. O raciocínio clínico, a gente precisa, nós, fisioterapeutas, quiropraxistas, osteopatas, precisamos melhorar cada dia mais, afinar cada dia mais essa parte de avaliação, essa parte de raciocínio clínico, junto à nossa expertise, à nossa experiência, claro que isso a gente não pode abrir mão, né? Porque às vezes funciona com um paciente, mas não funciona com o outro, né? Está cada vez mais nítido para a gente. Verdade. Verdade, Julião. Muito, muito bom, muito bom. Tiagão, a palavra é sua, meu querido. Concordo com o Júlio aí que a avaliação é tudo, né? Porque eu vejo que hoje é fácil tratar, mas o difícil mesmo é avaliar, né? Então, igual o pódio no mountain bike, pegar o pódio é fácil, difícil é treinar, Sim, né? Então, eu vejo hoje para melhorar a prática clínica, é melhorar a avaliação, que nem todos são pacientes de manipulação, outros são de estabilização, são de tração, são de mobilidade. Então, você tendo uma boa avaliação com várias técnicas, né? Não ser refém só de um procedimento, você pega mais pacientes que são manipulativos, outros são só de estabilização, outros são só de tração, outros são só de liberação. Então, através de uma boa avaliação, o caminho do tratamento fica mais fácil, né? E não ser refém só de uma técnica, né? Você tem que ter um leque, o fisioterapeuta ele precisa, a conexão física não é só a quiropraxia, é um ramo de técnicas, né? tudo. Sim, Tudo, porque nós somos, além de quiropratas, somos fisioterapeutas, então a gente domina outras técnicas, outros procedimentos, que dentro de uma avaliação bem feita, você consegue ajudar mais rápido o seu paciente de uma forma mais segura, né? com toda E certeza, menos, Tiagão. é, Com toda certeza. Eu falo muito também, cara, que assim, quando, por exemplo, cara, eu tenho uma familiaridade maior para trabalhar com o público da luta, jiu-jitsu, certo? Então, eu estou dentro do tatame também, eu treino, eu sinto na pele, né, Julião, o que o meu paciente sente também. Então, querendo ou não, isso, eu não estou falando que necessariamente você precisa praticar todos os esportes dos seus pacientes treinam. Lógico, humanamente uhum, impossível fazer isso. Mas você se dispor também a esse tipo de experiência, isso aguça muito o seu raciocínio clínico, porque você tem não só o seu conhecimento de fisioterapeuta, a ciência, né, que você absorve estudando, não só lendo os artigos, mas estudando os artigos aliado à prática daquilo que você vê que o seu paciente enfrenta, entendeu? Então, querendo ou não, isso acelera muito a sua avaliação. Porque muitas das vezes, por exemplo, que esses pacientes me procuram, por exemplo, uma dor lombar. Aí eles falam, Kennedy, eu estava fazendo uma guarda XYZ, por exemplo, e nesse momento eu sinto uma dor tal. Eu sei o que ele está sentindo, entendeu? Eu sei. Então eu falo, poxa, então provavelmente deve ser uma rigidez, uma hipomobilidade desse músculo ali, entendeu? Então assim, eu já vou montando todo esse quebra-cabeças lá aqui dentro aqui, que facilita muito também. é. É, Hoje, é a como, famosa experiência, né? Isso é, mesmo. hoje, como nós somos formadores de opiniões, a gente tem que, não pode ser sedentário, né? Temos Sim, que, isso igual mesmo. você faz o jiu-jitsu, o Kenzo, o futebol, o Sérgio Moro, o Júlio, o futevôlei, na praia. Então, eu Aham. no mountain bike, mais academia. Então, esse, não ser sedentário, ser uma pessoa ativa, praticar a saúde, vivenciar a saúde, nos Sim. ajuda muito no ambiente de trabalho, né? Até para demonstrar para o paciente que muitos vêm aqui, a maioria são sedentários,
Sim, e tratar com um fisioterapeuta, que ele pergunta, doutor, você faz o quê? Eu falo, não, 10 anos que eu não faço atividade física. Que moral que eu tenho para falar para ele fazer atividade física, né? Uma atividade verdade, prazerosa, se eu sou sedentário, fico verdade. só sentado. Então, nós, como formador de opiniões, de vender saúde, temos que também, além de tratar o paciente, fazer uso dela, né? Verdade, Com Tiagão. certeza, com certeza. Devido a eu ter sido jogador de futebol, praticante de futevôlei por muitos anos, de atleta de alto rendimento e praticante também de musculação e tal, isso me ajuda bastante no tratamento aqui. Traz uma visão assim, foi como o Kennedy mesmo colocou, traz uma visão mais aguçada, a gente consegue entender melhor o que aquele paciente está sentindo, né? Por exemplo, atletas com pubalgia. A pubalgia é uma lesão extremamente delicada e só uma pessoa que viveu aquilo ali pode dizer é, é, né, o que aquilo ali está representando dentro do paciente. Uma É, fibromialgia é outra situação também que a gente um grande dilema também, a população muito acometida, né, porque ela vem carregada com outras coisas junto, muitas vezes depressão, além das dores, a parte emocional envolvida, ansiedade. Então, enfim, eu não tive, não tenho fibromialgia, mas já tive pessoas na família e consegui acompanhar, que isso acabou me trazendo uma experiência muito legal que hoje eu consigo botar em prática, né, com os pacientes aqui. Legal, legal, Julião. E a nossa próxima, aliás, o nosso próximo tópico. Qual seria a melhor forma de se atualizar nessa área? Porque assim, a gente sabe que a técnica, a técnica do ajuste em si, ela não vai mudar, certo? É daquele jeito. Então, qual seria a melhor forma de se atualizar? Um curso, workshop, estudando de forma recorrente, isso é, né? Isso é quase que uma obrigação nossa, né, Julião? Estudar de forma recorrente. Mas qual seria, então, na visão de vocês, a forma mais eficiente? Julião, a palavra é sua, meu querido. Eu acho que a forma mais eficiente de você se atualizar é primeiro você abrir sua mente, né? É você abrir a mente, é você estar disposto a ouvir o que o colega tem para dizer e Uhum. talvez tenha para te ensinar também. Sim, Eu acho que a melhor forma é essa. Eu acho que é você. Às vezes você manipula uma coluna, uma cervical, um joelho, um talos de uma forma, mas o colega é a mesma manipulação, mas ele tem uma forma um pouco diferente de fazer aquilo, né? Lembrando, sem abandonar os princípios filosóficos da quiropraxia, os princípios da segurança. Precisamos manipular sempre com total segurança, para que não haja acidentes, né? Que não haja problemas com esse paciente. Então, em vez de você querer melhorar, você vai piorar a situação desse paciente, né? Então, eu acho que a forma mais legal é você se abrir. Você se abrindo, você consegue absorver um workshop, às vezes um vídeo, né, que um colega manda para você, um curso, né? Por mais que você, eu já sei, mas você sempre aprende coisas novas. verdade. Graças a Deus, eu sempre, quando vou fazer meus cursos de atualizações, eu sempre me abro, eu vou disposto, é como se eu não soubesse nada. Eu vou disposto a aprender, tanto com os colegas, os professores. Ah, é, o que que eu vejo, qual foi a melhor ah, forma de se atualizar, né? Igual o uhum, Julião estava falando anteriormente, cada um tem o seu jeito mais fácil de aprender, né? Eu vejo hoje que não adianta ter uma biblioteca em casa e não colocar em prática na vivência com sim, outro profissional igual ou mais qualificado. Então tem que procurar os bons. Se não, se for num curso mediano, onde o cara não tem uma referência e tudo, não vejo que vai agregar muita coisa. vai. Vai deixar mais confuso ainda.
Então, eu gosto muito de leitura, ler, ter um pouco de teoria, mas buscar na fonte. Bons cursos, de boas referências hoje no Brasil, uma pós-graduação boa, com qualidade, com bons professores, né? Sim, O Kenneth, você, meu irmão, que tem uma referência na neuro, né? Estudou, tem dentro, está hoje dentro de plataformas de pessoas referência, né? Então você tem um gabarito. Então eu recomendaria, ó, fulano, curso do Kenneth, muito bom. Então, essa atualização com bons profissionais, né? Hoje eu penso que é o que é mais assertivo para quem está formando. Leitura tem que ter, né? Tem que ter a parte teórica, mas se não tiver a prática, a vivência, a manipulação, com boas referências, vai bater muito em ponta de faca, vai demorar muito, vai nadar contra a correnteza. Então, hoje, procurar bons cursos, boas pós-graduações, que tem muitas hoje aí. E é isso. Eu mesmo, particularmente, eu gosto de ver a teoria e bons vídeos, de boas referências, sigo pessoas com referência, com qualidade, bons professores, isso vai ajuntando. Como a gente sabe o que é certo, só quando você vê um vídeo, uma literatura, que te coloca mais na cabeça, opa, estou no caminho certo, é isso mesmo. Você tem que ter pelo menos uma noção de alguma coisa, né? sim. E buscar bons cursos, né? Com bons professores, com referência. Verdade, Thiagão. Cara, eu vou inclusive usar um princípio do jiu-jitsu aqui agora, dizendo que nesse caso o ego não tem lugar, cara. Você tem que se desfazer do seu ego, cara. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Se desfaz do seu ego. Na minha visão, é estudar constantemente, certo? Tá É, sempre ali pesquisando, lendo as evidências mais atuais, tomando muito cuidado também. Eu tinha um professor no mestrado que ele falava muito isso para mim, assim, cuidado com a síndrome do último artigo publicado, Kenneth. Porque às vezes você tem todo um escopo ali, uma gama de evidências, aí sai um estudo contestando aquilo, aí todo, não, parei de usar. Não serve mais, esquece. Não, não, não. Então, cuidado com a síndrome do último artigo publicado, por isso que o raciocínio clínico ele é muito importante, para que você possa tirar suas próprias conclusões ali também sobre aquilo. E sim, ficar sempre atento, acompanhar profissionais que são referência não só por causa de mídia, gente, não só por causa de mídia, porque às vezes você tem um cara que tem muita mídia, mas ele não atende, né, Júlio? Não adianta. Aí você Exatamente. vai fazer um curso só com artigo. é, Qual é a bagagem? O que que essa pessoa ela vai falar que vai literalmente agregar e vai somar na sua vida profissional? Certo, gente? Então, assim, muito cuidado com isso, mas assim, então se desfazer do ego, isso, ficar atento nas evidências mais atuais, certo? Hoje em dia é muito fácil você literalmente vai lá no Google, PubMed, entra lá, pesquisa, lê, baixa artigo. Então, hoje em dia tem uma facilidade muito maior para se fazer isso. Seguir boas referências e ficar atento e sempre estar presente em palestras, workshops, os cursos também. Ah, mas eu já fiz muitos cursos. Cara, nunca é demais. É é igual o demais. Júlio falou. Você sempre vai ter algo ali que você vai absorver. Sempre. Sempre vai ter. Que seja uma experiência, às vezes, que o, tipo assim, palestrante ou o professor que está ministrando aquele curso fala. Fala assim, ah, eu tratei certa vez um atleta XYZ que tinha uma dor assim, tentei usar tal método que tem uma evidência altíssima, não deu certo, mudei a estratégia, usei isso, deu certo. Às vezes, no dia seguinte ou na semana seguinte, cai um caso parecido na sua mão. Aí você tem uma referência, fala assim, pô, é mesmo, é igual aquilo que o cara falou, deixa eu ver, vai lá e dá certo. Então, essa é a minha visão sobre isso. Edu, você que chegou agora, a minha pergunta foi a seguinte: qual seria, na sua visão, a forma mais eficiente de se atualizar nessa área nossa aí?
Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo. Estou de volta aqui, estava aqui, saí. Um abração para todos vocês, Julião, Tiagão. Uhum. Mas, uma forma de. Eu escutei você falar com relação aos cursos, realmente eu acho interessante, até mesmo você fazer o mesmo curso duas vezes. Ah, vou Sim. fazer aquilo com dois profissionais diferentes, para ter duas visões diferentes. Artigo científico ajuda muito, né? A gente se atualiza com o artigo. Mas, assim, às vezes, conversando com algum colega que tem a expertise na área, que tem um conhecimento de artigos, às vezes também é interessante, que você pega a expertise dele, mais a atualização dele, junta com a tua expertise, mais a tua atualização com relação a artigos, que é interessante, a gente está sempre atualizado, né, nessas melhores evidências, e a partir daí a gente montar a nossa forma de atendimento, de mudar a nossa forma de atendimento, de atualizar a nossa forma de atendimento. Hoje em dia, como eu escutei você falar, tá fácil baixar artigos, tá mais simples a gente ter acesso a artigos. Na minha época de faculdade, o máximo que a gente tinha era livro e Verdade. uma revista que tinha na biblioteca. E até, eu sou bem Verdade. dinossauro, cara. Isso em 2000, 2001, 2002. Cara, era surreal, você não tinha como se atualizar. Então, os profissionais da época, as referências da época, falavam o que queriam, né? Ó, isso aqui é bom, vamos usar aqui um tênis com gelo, né? Um jeans, que isso aqui é muito bom para dor e tal. Na época não tinha, você não tinha como rebater isso, não tinha como você estudar isso. Hoje não, hoje está muito mais atualizado, as coisas estão mais referenciadas, então a gente consegue, por meio de alguns artigos e colegas, a gente se atualizar um pouquinho mais. Verdade. E agora, linkando aí o nosso próximo tópico, que é, na visão de vocês, qual seria a forma mais eficiente e até a forma mais ética aí de se vender o serviço de quiropraxia para o nosso paciente? Pergunta pancadão. Essa é polêmica. Essa é para cutucar muita gente. Eu vou então passar primeiro a palavra ao nosso amigo Júlio, ele que está puxando o nosso debate aí hoje aí. Vai lá, Julião. Sem papas na língua, Julião. Desce a raquetada. Vai lá. De raquete ele entende, viu? Olha, é, vender o nosso produto é uma coisa muito importante. Não adianta ser só bom fisioterapeuta, bom quiroprata, bom osteopata e não saber vender, né? E eu acho que a gente tem que chamar a atenção da população de alguma forma, né? E, e assim, eu acho que além do boca a boca, além dos bons resultados que a gente oferece, eu acho que uma boa mídia, né, de redes sociais e aprofundando mais isso, não é só botar lá na rede social, é, é você tentar mostrar para essa população que a fisioterapia não é só você passar um gelo no joelho, né? Não é só botar uma botinha ali no tornozelo, tem coisas muito além, né? Tem coisas muito mais importantes, não é que é mais importantes, é mais aprofundadas, né? E eu acho que aos pouquinhos a população tá reconhecendo o nosso valor no meio da sociedade. A fisioterapia tem tirado muita gente de cirurgias, Sim. né? E aqui na clínica mesmo a gente atende zumbido, a gente atende bruxismo, a gente atende labirintite, coisas que a população, muita gente ainda fala, nossa, mas a fisioterapia faz isso? Eu falei, sim, a fisioterapia faz isso. E, por exemplo, num pós-operatório, a parte de cicatrizes, né? Tem um trabalho maravilhoso do pessoal da dermatologia que faz essa parte aí. E assim, aí eu posso perguntar para vocês: vender sem contar uma mentira, uma história, hoje não está fácil, né? Igual a gente estava falando da quiropraxia, não, mas vem aqui que eu vou ajustar a sua cervical, eu vou ajustar a sua lombar, eu vou botar ela no lugar, né? E parece também algo que eu evito fazer isso, eu não evito, não faço isso, de falar uma inverdade, né? A gente tem que passar credibilidade a todo tempo.
E eu vejo pessoas chegando aqui a todo momento, ajusta a minha coluna que ela está doendo, como se ela estivesse fora do lugar, mas ela nunca saiu desse lugar, ela continua aí, né? Ainda bem. Então, e a população também precisa saber Sim. entender. Parece que eles vêm, parece que preparados também, muitas vezes, parece que eles, para serem enganados, parece que eles gostam de ser enganados. Eu acho que, e acaba, muitos profissionais, assim, não tão bem preparados, acabam aproveitando disso aí e vendendo 1001 coisas que, né, que dizem que dá resultado, e na verdade não dá. Então, é assim, um bom marketing de internet. Enfim, eu acho que a gente não precisa falar mentira, não precisa mentir. A gente falando a verdade e mostrando os bons resultados, a gente traz esse pessoal para perto da gente e consegue mostrar o nosso valor, né? Eu acho que a fisioterapia hoje está muito grande, a quiropraxia está muito grande, e por aí vai. Verdade, Julião. Agora vamos passar a palavra ao nosso amigo Tiago. Vai lá, Tiago. Você que é de Palmas. Palmas, claro. Tem Piadinha muito ruim, meu Deus. mosquito aqui. Aí tem muito mosquito, aí tem que ficar batendo palma, Piada ruim, matar. meu Deus do céu. Essa é sem graça. Mano, Ai. então, cara, pra mim o que funcionou muito, que funciona até hoje, cara, é o trabalho de formiguinha, que seria o boca a boca, né? Que pra mim, foi o mais assertivo de fazer um bom serviço. A quiropraxia hoje, graças a Deus, é uma técnica que tem uma eficácia paciente com dor aguda, subaguda, enfim, de manipulação eficiente ali no quadro áureo, o paciente sair melhor e já falar para o vizinho, já falar para o pai. Por isso que você trata a família inteira, né? Geralmente nós temos isso, quiroprata. Trata o pai, a mãe, o tio, a avó, enfim, porque é uma técnica muito eficiente que o boca a boca dá a nosso favor se nós formos assertivos, né, na técnica e tudo. E hoje, quem também consegue conciliar isso com a internet, com o Instagram, com as redes sociais, aí explode, né, cara? Aí explode. O boca a boca aí para mim que é o principal, mas com uma boa propaganda nas redes sociais é interessante. Hoje nós temos que ser, além de fisioterapeuta, tem que ser bons vendedores, né? Saber vender o nosso serviço, como lidar, falar com isso, como vender um plano de tratamento com início, meio e fim, né? Como fidelizar o paciente ao seu tratamento, sendo que seja assertivo, que vai dar resultado para ele, isso vai se perpetuar em outros pacientes através do boca a boca. E se você for um bom marketing, aí tudo vai dar certo, né? Positivo, Tiagão. Agora, passar a palavra para o nosso amigo Edu, que recentemente aí adquiriu uma franquia, certo? Então, Edu, vai lá, Edu. Vamos A lá. melhor clínica consultória aí de Fortaleza, professor Será? top, tá lá na lida aí há muito tempo. Isso aí. Esse trabalho de formiguinha que você falou, Thiago, realmente já tem tempo, viu, que eu estou nessa brincadeira. E eu escutando vocês dois falando, eu vou até juntar um pouquinho na fala de vocês dois, Júlio, Thiago. Essa questão do boca a boca realmente influencia muito. Você trazer um bom resultado influencia muito. E você sabendo falar também a coisa certa, como o Júlio falou, não você falar verdades ao paciente. Né? Minha coluna está fora do canto. Não, não está fora do canto, não. Vamos lá. Aí você explica direitinho o que está acontecendo. Porque, assim, isso faz com que essa turma que usa esse conceito antigo comece a difundir uma coisa errada. E quem conhece diz, poxa, quiropraxia é pseudociência. Como eu escutei demais, eu escuto demais isso. E não é que seja pseudociência, é que as pessoas ainda falam de uma forma errada. Aí eu explico, alguns médicos, alguns colegas, como é que tá a ciência em cima da quiropraxia hoje. Então, isso traz uma credibilidade a gente, fora os resultados. Então, quando a gente traz credibilidade com aquilo que a gente consegue falar com bons resultados, torna-se fácil vender. E aí entra a parte do marketing, aí entra a parte de Instagram, você saber fazer um marketing legal, saber captar pessoas. Hoje em dia, o tráfego pago está trazendo as pessoas até a gente, mas a competência e a informação correta mantém esse paciente com a gente. Né? Então, trazer ele vir uma vez só, beleza, isso é fácil. Como eu trabalho aqui na nossa franquia, que é meu Quiro, né? É aqui dentro do shopping, no Shopping Benfica, aqui em Fortaleza. Passa muita gente aqui em frente.
Passa muita gente pergunta, o que é quiropraxia? A gente vai, explica, consegue agendar um atendimento ou fazer um atendimento. Tá? Quando você explica correto, o paciente volta, o paciente fecha aí alguns planos, fecha mais vezes, traz mais pessoas. Então, assim, eu acho que tudo parte do início, que é uma boa formação, bons cursos, para depois vir uma parte de gerência, de você saber vender, de você saber se colocar no mercado. Eu acho que é uma junção de tudo isso. A gente aprende na faculdade a ser técnico, a gente aprende nos cursos a ser técnico, mas não aprende a ser vendedor. Essa é a dificuldade ainda de muitos colegas. Né? E a minha também, no começo. Agora a gente está aprendendo algumas coisas. Mas basicamente isso. Justíssimo, cara. Assim, no, no meu ver, eu vejo que, primeiro, a gente tem que ter consciência do nosso valor como fisioterapeuta. Ponto. É a primeira coisa, assim, que eu vejo que muitas das vezes o profissional ele não vê valor naquilo que ele faz, né, Júlio? Né, Thiago? Ele não vê valor naquilo que ele faz. Ele não vê valor no esforço dele, cara. Então, o primeiro ponto é você enxergar valor em você e no profissional que você é, porque tem valor. O que você faz não é qualquer pessoa que faz, certo? E mesmo que aquela pessoa que te procura, que às vezes acha caro o seu serviço, fale que fulano, ciclano, beltrano faz mais barato, deixa aí, cara. Deixa aí, porque é, o fulano e o ciclano não faz igual você faz. Eu aposto contigo, não faz, certo? Depois disso, é a gente entender que uma coisa é a gente vender um curso para outro profissional, outra coisa é a gente vender um plano de tratamento para o paciente leigo, certo? O curso para o profissional, ele quer saber literalmente se você tem bagagem de conhecimento, experiência para poder passar para ele, certo? Para o paciente, ele quer saber como resolver o problema dele, a dor dele, pronto, é isso, certo? E às vezes a gente se complica muito para poder vender isso para o paciente, ao passo que muitas das vezes é só falar, como o Edu falou, a verdade para ele. Fala o que ele tem, o que você pode fazer e dá uma estimativa para ele. Fala, olha, essa dor, você pode vir aqui, a gente avalia. Pode ser que no primeiro atendimento tenha um resultado fenomenal, ou pode ser que depois da nossa primeira avaliação eu veja que você precise fazer mais atendimentos, mas tudo deixando de forma muito clara, porque eu vejo que às vezes o nosso erro é querer explicar demais algo que o paciente não está preparado para poder entender. Então, você simplificar e direcionar de fato para o que a pessoa quer facilita muito a sua vida, a venda e a conversão deste cliente para que ele vire de fato paciente seu ali, entendeu? É isso, essa é a minha visão. Claro, você ter uma boa comunicação, uma boa oratória, você trabalhar o seu marketing digital, que é o que eu estou fazendo mais agora também, você ter um site, você estar literalmente atualizado com o que está acontecendo atualmente no mundo, entendeu? Isso aí, com toda certeza, é algo muito É. importante. Não adianta colocar a propaganda nossa no jornal de classificados, né? Ninguém tá mais vendo isso, né? É Não, digital, né? já era. Pois Depois, é. ó, depois disso aqui, meu amigo, a atenção das pessoas saiu da televisão para isso aqui, cara. É. Acabou, acabou, entendeu? E o importante é a gente bater nessa tecla, na minha visão, é não vender a nossa credibilidade em hipótese alguma. Pode ser alguma. Não falar que o paciente com uma lesão de LCA ele vai ficar bom em 30 dias, que ele não vai, Não vai. né? Então, quer dizer, a gente procurar saber vender, divulgar, porém, não abrindo mão da nossa credibilidade, né? Porque se Sim, você vender algo irreal para o paciente, vai chegar num determinado momento que ele vai te cobrar, mas você falou que fazia isso.
E eu não estou fazendo aquilo. E o boca a boca negativo também vai correr. Como corre o positivo, o negativo é bem mais rápido, vocês sabem disso, né? Sim, isso mesmo. Positivo, meu amigo Júlio. Ó, agora a gente vai para o nosso último tópico hoje. E é uma pergunta direcionada para o Edu, porque para quem não sabe, o Edu, ele fez o primeiro curso dele com o cara que foi a pessoa que difundiu a quiropraxia no Brasil, né, Edu? Literalmente. Então, a nossa pergunta para o Edu é: como foi para você essa disrupção, literalmente, de sair de uma linha filosófica e partir para um outro extremo que é a prática baseada em evidência, Edu? Rapaz, eu fiz meu curso com o Matheus de Souza em 2005. Então, desde 2005 que eu trabalho com quiropraxia. Eu trabalhei muito com quiropraxia dentro da água. Eu tinha essa visão, né, de vértebra fora do canto, vértebra rodada, vou colocar a coluna no canto e tal. Eu tinha essa visão, né, de subluxação, aquela visão filosófica. E quando eu tive a primeira aula na pós-graduação, que foi até com o nosso amigo Zé Morelli, a gente teve aquela aula de neurofisiologia, aquela aula onde quebrou toda essa parte de subluxação, então, rapaz, nada disso aí a ciência explica. Aí eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu volto para minha casa com o rabo entre as pernas e continuo falando sobre luxação, estou mantendo a mesma coisa, ou então, rapaz, não, eu quero aprender isso aí, que é muito mais difícil. Neurofisiologia da dor é muito Sim. mais complexo. A neurofisiologia do ajuste é muito mais complexo. Então, eu tenho essas duas opções. Beleza, optei por entender o que a ciência diz. Optei por ser mais PBE, por entender mais a ciência, mais artigos. E aí a gente finalizou a nossa pós com essa visão muito mais científica da coisa. Então, essa parte mais antiga, né, de subluxação, que a gente vê que não tem mais, a gente acaba naturalmente parando de falar sobre isso. No começo, a gente quer falar ainda, né? Você está com a vértebra rodada e tal. Depois, daqui a pouco, você começa a mudar o teu palavreado, começa a explicar de uma forma até mais convincente algumas pessoas, principalmente profissionais da saúde. Certo dia eu estava conversando com a médica, né? E ela, Eduardo, você pode fazer uma osteopatia em mim hoje? Eu faço quiro. Não, pela terceira vez, aí eu perguntei, por que você nunca fala quiropraxia, só fala osteopatia? Ela disse, não, porque vocês aqui ficam falando de vértebra rodada. Eu disse, opa, agora é minha vez. Aí eu expliquei a ela, não, Ah, aí toda a neurofisiologia e tudo, e ela, tá, agora eu estou entendendo por que funciona, e faz sentido. Porque depois de um atendimento de quiro mesmo, você sente aquele bem-estar por um bom tempo. Então já está melhor explicado, muito mais do que a vértebra rodada. Então eu comecei a internalizar essa visão mais moderna, essa visão mais atualizada, e eu comecei a ver que faz mais sentido. E realmente faz muito mais sentido. No começo é complicado. No começo você fica, cara, onde é que eu tô? Você fica perdido, né? Mas depois, quando você entende, fica fácil. legal, Basicamente isso. Edu. Muito bom mesmo. E além de você sentir um bem-estar, como, né, o nosso professor Eduardo falou, né, o principal objetivo da quiropraxia é reduzir a dor e melhorar o arco de movimento, né, além desse bem-estar que ele citou aí também. Então, quiropraxia é vida, né, pessoal? Com certeza, Julião. Com certeza. Bem feita, bem avaliada e não abrindo mão dos parâmetros e com muita responsabilidade. Aí Sim. a chance de dar certo é 110%. Essa quiropraxia de TikTok, eu não confio muito, não. E só que aparece aí essa turma aprendi a fazer manobra de TikTok. Pelo amor de Deus. Faço isso não, né? Mas eu, com Ah, é. felicidade, isso tem acontecido. Bom É aquilo que eu demais. falei, Eduardo, é aquilo que eu falei. A população também se abre para todo e qualquer tipo de porcaria, de lixo que existe aí. Verdade. E quando chegam para a gente, você tem que desconstruir aqueles pensamentos, entre aspas, errados, né, malignos que estão dentro do cérebro da pessoa, para você também fazer o seu tratamento andar, porque a parte psicológica ela é muito importante no tratamento, extremamente importante, né? Você fazer o paciente acreditar que aquilo que você está fazendo vai dar certo. Verdade, Julião. Verdade.
Tiagão, você quer complementar alguma coisa aí? Bom, eu fico lembrando aqui dessa Ah. turma na pós, era comédia demais. O Júlio era o rei da bolachinha, né? Bisnaga. O Não, Edu já me deixou bêbado no ah. aeroporto. É, cara, concordo com tudo que meus grandes amigos e mestres falaram, cara. O Edu, assina embaixo, que o Edu e o Julião falou, você, são pessoas qualificadas para falar sobre isso aí. Cara, eu tive aula na minha graduação com osteopatas, né? E eu tava até falando disso com o Edu, antes da gente iniciar aqui, que justamente por ter tido aula com eles, que eu fui procurar outras coisas fora, certo? Porque quando eu saí da graduação, eu já fui direto para o mestrado, então eu já tive contato com essa questão do PBE. Aí eu já ficava assim, olha, eu tenho que ter uma outra visão. Se eu quiser trabalhar com manipulação, eu preciso buscar uma outra visão, porque eu acho que não vai estar muito alinhada, certo? E aí eu fui, fiz o curso do Eduardo Miranda no início de 2019. E aí, no curso dele, eu já conheci o CBQ e entrei lá na pós, né? E assim, cara, foi assim, uma outra vivência, foi uma outra experiência, certo? Foi muito bom, foi enriquecedor. E eu falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz, cara. E assim, pasme, viu? Quando eu fui fazer o curso do Edu, que foi quando eu conheci o Eduardo Miranda, o Ramon Scatolin, que é Catolin, meu amigo lá de Ribeirão Preto, e eu conheci o meu grande amigo também, que é de Santos, Dr. Lucas Garcia, que é outro monstro lá da quiropraxia também, cara fenomenal. Eu conheci essas três pessoas nesse curso que eu fiz em 2019 e pasme, nessa época eu fazia um tratamento para ansiedade. E a minha terapeuta virou pra mim e me falou assim: Não, você já faz coisa demais, você vai fazer esse curso. Falei pra ela: vou fazer. E graças a Deus que eu fui lá e fiz, viu? Porque realmente depois desse curso a minha vida profissional mudou. Pegou outro rumo, porque eu vim pra São Paulo, eu vi um outro mercado, né, Julião? Eu tive uma outra vivência. Eu conversei com outros fisioterapeutas, eu conheci fisioterapeutas que tinham clínica, gente que já estava num outro patamar financeiro, e eu falei, nossa, dá para chegar nesse nível, entendeu, Julião? Então, tipo, abriu a mente, com certo? certeza. E eu sempre falei isso para todos os meus alunos quando eu dava aula na graduação. Eu falava assim, gente, vá fazer curso fora também. Não tenha só esta vivência comigo aqui. Vá ter aula com outros caras também, outras pessoas. Vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, Nordeste, vai para o Sul, entendeu? Viaja, faça outras conexões, né, gente? Isso é É muito o importante. network, né? Networking, É o network. é isso aí. Pessoal, alguém tem mais alguma consideração, alguma coisa para complementar aí? Senão, eu já vou encerrar o nosso episódio aqui, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo quem assistiu, quem está assistindo aí o nosso episódio também. Teremos os cortes nas nossas redes sociais, então fiquem atentos e chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso Conexão Físio. Espero que esse conteúdo possa ajudar muitos profissionais e estudantes também, porque eu vejo que é na graduação que a gente precisa literalmente abrir a mente dessa galera para que eles possam entrar muito mais afiados no mercado e ajudarem a fisioterapia a ser muito mais reconhecida e valorizada aí. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo episódio e um abraço a todos. Valeu. Valeu, até mais. Valeu, pessoal.